Eu achei que não haveria nada mais revoltante do que a Soraya e o filho da acusada de roubar 33 milhões do erário criticando o Frei Gilson. Mas há uma juíza dizendo que eles estão à beira do trabalho escravo. Pessoas sem escrúpulos, pessoas que vivem muito sem fazer nada. Eu gostaria assim que uma parte da população viesse viver o dia a dia do juiz e do cidadão, que simplesmente não trabalha e que persegue verbas mais grandes, mais verbas como privilégios, como penduricários, uma expressão tão chula e tão vagabunda que jogaram em cima daquela estrutura que hoje a gente vive uma tensão enorme porque não se vai ter o tempo com as escutas. Colegas estão deixando de frequentar independentes de médicos porque não vão poder pagar consulta, outros estão deixando de tomar remédios, entendeu? Então a situação que nós vive hoje é essa. Não estão conseguindo pagar a sua medicação, não estão conseguindo receber uma gratificação, uma direção de fora, vão ser cortados, enfim. Daqui a pouco a gente vai dar no rol daqueles funcionários que trabalham de agora a população vai sentir quando ela procura de realmente não justiça. Olha a resposta do brother. Ranking mundial de salário inicial de média de juiz. Brasil, 13 mil euros. Suíça, 9 mil euros. Pois é, o juiz em média no Brasil ganha mais que nos Estados Unidos e na Suíça. A resposta que eu dei. Juíza disse que estão à beira do trabalho escravo. Não estão. Se você quiser ir embora, é só pedir exoneração. Com salários médios superiores aos dos Estados Unidos e Suíça. Tem uma solução para isso. Todos os juízes do primeiro grau serem delegatários, como notários e registradores. Julgou, recebe. Não julgou, não recebe. Reformou causa, perde várias vezes o que recebeu. Juízes ganhariam como quem tem cartório e pagaria quem fosse usar seus serviços. O ideal mesmo é o cursus honorum romano, carreira jurídica única de defensor, delegado, promotor, advogado público e no final, quem chegasse no topo viraria delegatário, receberia por produção contratando todo o seu pessoal imóvel e tudo sem ser servidor, como magistrado, notário ou registrador. Pois é, você quer isso? Então não vai ser pela via eleitoral nas 4 linhas. Uma proposta que é essencial para alguém que queira se candidatar é constituinte urgente. Nessa Constituição, nessas 4 linhas, o Brasil não vai continuar na mesma merda, sem limpar, sem desnazificar, sem limpar o judiciário. O Brasil continuará sim ou não nessa merda. A juíza diz, estão nos vendo como ladrões. Ora, por que será? A população tem ou não motivos para considerar o STF e o Judiciário um órgão desmoralizado, com concursos desmoralizados, que não entrega nem um décimo do que é esperado pela população e recebe muito mais do que os seus colegas da Suíça e dos Estados Unidos. Pois é, o Brasil é o único país grande da história que gasta mais com judiciário do que com defesa interna e externa. Nenhum país, repito, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nem a China, nenhum país grande na história da humanidade, nem a França, nunca gastou mais com judiciário do que com defesa interna e externa. Nós temos hoje que gastar 10 vezes mais com exército e polícia e 100 vezes menos com judiciário corrupto. Eu vou me acalmar. Eu vou tentar falar em outro tom agora. Eu vou tentar ter um pouco de calma. Vamos ver agora um vídeo de Gilmar Mendes, esse mesmo, trocando ofensas com Zema, inclusive chamando o Zema de ignorante. Rapaz, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber o que um juiz, qual o motivo de um juiz, especialmente da Suprema Corte, está dando opinião pública sobre posição política de pré-candidato. Um juiz deve ou não estar na mídia dando entrevista. O bom juiz não seria o juiz discreto, calado e que, por lei, é proibido de ter opinião política, sim ou não? Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, não é? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Gilmar Mendes, que não foi indicado pelo PT, mas pela sua linha auxiliar, o PSDB, quer prolongar o inquérito das fake news. Ele quer incluir Zema na lei das fake news. Pois é. Essa é a posição oficial do judiciário, do topo do judiciário brasileiro. Dessa maneira, vai ou não ter uma eleição real? Pois é, o seu único voto real em uma ditadura de exceção é o desinvestimento. Quem diz isso não sou eu. É a teoria das escolhas públicas há mais de 70 anos. Você não quer ser comparsa, não quer ter as suas mãos sujas de merda e sangue? Desinvista. Não sabe como? Livro grátis e treinamentos no renato38.com.br. QR Code na tela. Quer me encontrar pessoalmente? Estarei em Porto e Lisboa, maio e junho. missãobitcoin.com.br. QR Code na tela. Venha me encontrar. A crítica a Zema, um homem que tem declarado centenas de milhões de reais, é uma crítica a todos os mineiros. É uma crítica a todas as pessoas que, em vez de estudar vários idiomas,
foram atrás de ganhar dinheiro para pagar impostos. É essa maneira que ele agradece quem paga o salário dele. Você tem orgulho de pagar DAF? Você tem orgulho de pagar o salário de Alexandre de Moraes, de Toffoli e de Gilmar? Se não tem, é Bitcoin autocustódia e quando você puder, declaração final de saída. E outra, o grande intelectual Gilmar Mendes dilmou. Ele disse que vai acabar quando terminar. Não é isso? Vamos ver. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. E agora, a resposta do Romeu Zema. No último episódio do 38 News, eu elogiei a atitude de homem do Bananinha. E agora, eu elogio a atitude de homem de Zema. Zema é patético quando apoia leis feministas. Zema é patético e satânico quando se curva aos frouxonaristas. Mas, ao desafiar o STF e ao escandalizar o altíssimo grau de corrupção do judiciário, ele foi homem. Tem meu aplauso. E minha continência. Vamos à resposta de Zema. Sabe por que você não entende o que falo? Gilmar Mendes. É que o linguajar de brasileiros simples como eu é diferente do português snob dos intocáveis de Brasília. O problema não é você não entender as minhas palavras. O problema é os brasileiros não entenderem os seus atos. Pois é. A esposa de César não tem que ser apenas honesta. Ela tem que parecer honesta. Hoje, o STF já é considerado desonesto por uma maior parte da população brasileira. O judiciário já é desmoralizado para uma parte da população brasileira. Isso não é opinião, é um fato. O problema é os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para calar os que criticam o comportamento de ministro do Supremo. É você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado. É isso que os brasileiros simples como eu não conseguem entender. É isso que nós não vamos mais aceitar. Zema, você só não aceita mais isso no dia que você vender tudo de sua família e comprar Bitcoin. Enquanto você tiver ativos no Brasil, enquanto você tiver imóveis no Brasil, enquanto você paga DAF orgulhosamente, é você que financia o salário desses caras e mantém eles cada vez mais poderosos. Seja homem, Zema. A única oposição no Brasil é o total desinvestimento. Sem isso, você não faz nada de útil. E depois do total investimento, conclamar a população a tirar o dinheiro do país, a tirar o país do dinheiro. E, se nós formos de fato maioria, nos organizarmos para derrubar a ditadura. Greve total, greve geral, até todos os envolvidos em crimes caírem fora. Se 10% da população, que são os produtores e não os vagabundos, pararem de dar dinheiro aos bandidos, acaba a farra dos ladrões. Leia, se nunca leu, Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Satoshi Nakamoto, John Galt. Zema, espero ver pelo menos 100 bitcoins inteiros em sua declaração. Se você não tiver mais bitcoin do que ativos na ditadura bolivariana, nós estaremos vendo quem você é leal, quem você financia e quem você se coloca na mão, não é isso? Agora, duas entrevistas interessantes. Uma do Superman metralhando Kim Paim, dizendo que Kim Paim está na folha de pagamento de corrupto da Lava Jato e, na verdade, é um socialista imbecil. Vamos ao Superman. Ele é uma máquina de retardo mental, assim. Ele é um cara que é muito triste ver o que o Kim Paim representa, sabe? Eu até achava exageradas algumas construções que ele fazia, mas sempre fazia sentido pra mim, porque ele criticava muito o globalismo. Mas ao mesmo tempo, a primeira vez que eu interagi com ele, acho que foi em 2023, uma ligação de 1 hora que eu fiz com ele, falando sobre o Deltan, porque eu lembro que ele participou de um programa do Show da Manhã, e eu não sei se foi antes ou depois desse programa, mas eu queria ligar pra ele pra falar, Kim, vi que você falou um negócio do Deltan. O Deltan não é esse cara que você tá falando, não. Ele é bem tranquilo, ele é bem de boa pra você conversar. Conheço. O Deltan é amigo do meu primo. Aí eu tentei fazer essa ponte entre ele e o Deltan. Cara, por que eu tô contando essa história pra você? Porque eu descobri que é o método do Kim Paim. Ele faz isso. Lembra quando eu conversei com você e expliquei dos abusos da Vaza Jato e você concordou? Ele tá inventando uma história onde, pela primeira vez a gente falou durante 1 hora, sem ser um programa ao vivo, por telefone, eu na minha casa sozinho e ele lá na Austrália. E ele ficou defendendo Getúlio Vargas, desenvolvimentismo, Jango, numa conversa que eu nunca imaginava que eu teria que lembrar do teor da conversa pra corrigir uma mentira que ele contou 4, 3 anos depois. E daí eu comecei a prestar atenção nos programas do cara. É um empilhamento de mentira, de construção, de mistura. Tem um negócio ali muito ruim, muito feio, semioticamente, imageticamente, que ele faz, até com essa galera que ele inventou, do grupo dele lá. Tem o Quinto Elemento. O cara, dono do Quinto Elemento, o Arthur Machado, foi investigado na Lava Jato, foi preso na Lava Jato. Consegue entender de onde vem o ódio pelo Deltan? Entendi. O Quinto Elemento é empregador do Kim Paim. Rapaz, o Superman, que é um capacho, que é um puxa-saco, chamar alguém de puxa-saco, meu irmão, é alguma coisa realmente muito humilhante. E agora, o corte do Salles. Essa entrevista, recomendo altamente. Sextaro,
está de parabéns do Ironcast. Eu, quando comecei o movimento em Direita Brasil, há 20 anos atrás, eu até acho engraçado, uns caras, você não é direita. Eu falo, meu filho, quando você nasceu, eu já estava na direita. Eu comecei o movimento em Direita Brasil em 2006. Em geral, os caras que estão falando hoje em dia tinham 5 anos de idade em 2006. Você nunca se elegeu antes do Bolsonaro. É verdade. Mas quando eu fui ministro Bolsonaro... Foi um bom ministro. E pô. foi um baita ministro. Foi, defendi pra cacete o que era certo. Eu vou te perguntar algumas coisas sobre... Comprei briga no Ministério do Meio Ambiente, tive ao lado do presidente em tudo que ele precisou. Depois eu fui para, não era mais ministro, fui pra Jovem Pan, fiquei praticamente um ano na Jovem Pan, defendendo o governo Bolsonaro e as coisas que eu acredito. Não precisava de favor nenhum. Fui eleito deputado federal com 640 mil votos, porque eu tenho postura. As pessoas sabem que eu... tua cara tapa ali de um jeito Eu não tô que ninguém preocupado, fez, não tô preocupado em puxar saco. Foi. Depois, quando eu saí do PL para ser candidato, porque não me deixaram ser candidato a prefeito, porque quiseram apoiar o Centrão do Nunes, e eu nunca vou apoiar um cara do Centrão, esquece, eu não faço isso. O Nunes, pra mim, é o que há de pior na política. Né? Você pega a prefeitura de São Paulo, é só máfia. Máfia do asfalto, máfia do lixo, máfia do transporte. Mas o MBL apoiou. Não apoiou o Bolsonaro, mas apoiou o Nunes. Mas eu não apoio. Não apoiei, interessante, né? não apoiei o Nunes, não apoiei o Alcolumbre, não apoiei o Mota e não apoio nenhum vagabundo do Centrão. Tem Não um apoio. superchat aqui, depois eu leio quem que é, que perguntou pra você se o Bolsonaro não ficou bravo contigo, por que tu apoiou o Marçal? Ficou bravo e agora o Flávio tá lá abraçado com o Marçal. Aliás, isso não só que o Flávio é tá foda, abraçado, bolsonarista não esquece. só o Flávio tá abraçado com o Marçal, como o Moro, que sentou o pau no governo e falou tudo que você comentou aqui do Bolsonaro, é o candidato do PL apoiado pelo Marçal. Rapaz, eu não sei se nós vamos gravar outro episódio de Renatão Reaja. 38 Reaja, meu irmão, é miserável, viu? Isso tá me tirando a paz. Vai me dar até pesadelo, velho, ter que ficar assistindo essas merda, velho. O quê? Hein, Wesley? O quê? Você que diz aí. Se você achar que é melhor só o 38 News, que te mostra só o print dessas desgraças, ou se você quer ver mesmo a porra do vídeo sendo comentado por mim. Vamos encerrar com a reportagem, um relembrar e viver, sobre o delegado Ivo de Carvalho, o delegado que foi expulso dos Estados Unidos e é acusado amplamente pelo David Agape, o homem que quer sair na mão para defender a honra da mulher dos outros. Grande jornalista, David Agape fez diversos posts mostrando um padrão de vida do Ivo totalmente incompatível com sua renda e várias alegações de que o Igor prevaricou, que ele não ia atrás de verdadeiros criminosos e apenas de perseguição política. Vamos ao vídeo. O delegado que trabalha na Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, dirigia este carro, que bateu na moto onde estava Francisco Lopes da Silva Neto, que voltava do trabalho para casa. Ele morreu na hora. No dia do acidente, na Raposo Tavares, o delegado fez o teste do bafômetro, que apontou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. O delegado também dirigia com a carteira de habilitação vencida há 1 ano e 3 meses. Ele não ficou preso, pagou fiança de R$2.000 e foi liberado. Não posso afirmar se de fato o Ivo é ou não um alcoólatra e se o Ivo atropelou ou não bêbado e matou o cara. Vou deixar que você julgue, mas há acusações muito mais graves contra a família dele de envolvimento íntimo com as facções do que dele mesmo. Exclusivo, a irmã do delegado Marcelo Ivo, expulso dos Estados Unidos por arapongagem contra a ramagem, já respondeu o processo por integrar a quadrilha do PCC, acusada de levar recados para o número 2 da facção dentro do presídio. Poderia ser uma coincidência isolada, mas a sócia de Gisele foi presa pela própria Polícia Federal por ligações com o CV numa rede de narcotráfico. E em 2010, a Antidrogas Paraguaia encerrou dias de monitoramento em um hotel em Pedro Juan Cavaleiro e interceptou um veículo. Dentro, a irmã do delegado ao lado da advogada de Marcola. É isso mesmo. Enquanto isso, Marcelo Ivo ascendia na direção do maior aeroporto da América Latina, a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba e ao posto de oficial de ligação dentro do ICE. Pois é, ele está sugerindo em diversos posts que Ivo seria alguém vulnerável, alguém que o governo poderia demitir a qualquer momento e por isso estaria sujeito à chantagem. Se é verdade eu não sei, faça seu julgamento. Como diria Wesley, that's what he said, não é isso ou não? Se você quiser, posts completos com o endereço, meu irmão, onde Ivo fazia as festas, a zorra toda, está no perfil do David Agape. David, você, mais uma vez, tem meu aplauso pelo seu trabalho jornalístico. Depois do sicário morto, em menos de 12 horas na mão da PF. Depois do Vorcaro mijando sangue na cadeia da PF. Depois do Ivo de Carvalho. Depois do Bolsonaro permitir o total aparelhamento da PF com o PT e piorar 10 vezes com Lula. Você realmente acha que a população confia na PF? A população considera a PF uma polícia moralizada ou um aparelho submisso aos interesses do PT e da ditadura judiciária? Você que me responde. Você tem orgulho de financiar essa PF? Se não tem, Bitcoin autocustódia, QR Code na tela. O único voto real é o desinvestimento. Não tem condição de comprar o treinamento? Então, abra conta na BIPA. Vende Bitcoin a partir de R$1. BIPA, QR Code na tela.
Inclusive o seu real parado lá é bonificado em 105% do CDI como colateral de crédito e a 100% do CDI com liquidez e remuneração diária em todos os dias úteis no cofrinho da Bipa. Quem ficou até o final, quem aguentou tudo é porque gostou. Um abraço, minha honra e cumpra seu dever para não ir direto pro inferno.